Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Luiz Rubira, que fala de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele é professor lá da UFPEL, Federal de Pelotas. Tem uma obra, uma pesquisa em Nietzsche, desde o mestrado, doutorado, e também outras pesquisas sobre cultura e tal. A gente vai conversar sobre isso, uma reedição de uma tradução importante aí, do Nietzsche no Brasil. Então, são muitos assuntos para a gente conversar hoje. Vou começar perguntando sobre sua trajetória e conta um pouquinho dos temas que te interessaram no Nietzsche. Aí a gente vai conversando. Obrigado pela presença e boa noite, Luiz. Então, muito boa noite a todas, a todos. Obrigado, Caio, pelo convite. Realmente é até mesmo uma honra estar no teu programa, assim, né? Um programa programa muito né, disciplinar. Então, bem, vamos lá. Até tive dando uma olhada também no teu doutorado, né? Acho que a gente, em algum momento, talvez também tenha passado pelas mesmas ruas lá na França, onde eu também por duas vezes, fiz um sanduíche lá em 2008 e depois em 2015 eu vi que teu doutorado, né, em Canguilhem vai pelo menos até 2019, mas tivesse um período lá na Sorbonne. Então, um prazer estar aqui com você, né? E, bem, vamos lá então. Eu tenho uma formação bastante, digamos assim, o problema que eu divisei no Nietzsche é o mesmo problema que eu divisei no começo, é ainda o que eu investigo até hoje, né? No começo, digamos assim, em 1995, eu era aluno da filosofia e por sugestão de um professor, até de uma disciplina chamada Teodiceia, vejam, eu li aquela obra, né? Fiquei bastante impressionado assim com o conteúdo da obra, que passava pelo budismo, Nietzsche, ao final, ele diz que é necessário uma transvaloração de todos os valores. Então, a minha relação com Nietzsche começa nesse momento, porque eu fiquei bastante surpreso, assim, com o que seria isso, transvaloração de todos os valores. Bem, eu fui fazer um mestrado logo em seguida, 2 anos depois, sob orientação do Ernest Stein, que é certamente, eu diria, se não o maior nome em termos de especialidade sobre Heidegger, especialista, talvez, né, ele esteja pelo menos ao lado de outro. Não vou dizer que é o maior nome, porque você sabe que o Rio Grande do Sul é sempre essa coisa de bairrismo, a gente, né, fica muitas vezes puxando a coisa para cá. Então, mas o Stein realmente é um dos maiores nomes em Heidegger do país, está vivo até hoje, né? E o Stein se dispôs a me orientar em Nietzsche. Ele tinha um trabalho já sobre o próprio Zaratustra, que ele fez na década de 70, 60, por ali, ele já tinha feito trabalho, e ele tinha uma certa aproximação, era bastante crítico também de Nietzsche, mas aceitou me dar orientação e com ele pude estudar durante praticamente 3 anos, né, na PUC, aqui em Porto Alegre, né, sobre o tema da transvaloração. Acabei fazendo realmente, quando eu entrei nesse tema, acabei percebendo que era um tema realmente, era o tema maior de Nietzsche, né? Nietzsche, ao fim e ao cabo, ele para ele mesmo, ele diz, eu tenho uma tarefa da transvaloração de todos os valores, é uma tarefa, né? Essa é a exigência do pensamento dele, é o que ele realmente desenvolveu mais longamente ao longo de toda a filosofia, isso ele deixa bastante claro no Etiomo, quando ele faz, né, uma espécie de grande retrospectiva de todas as suas obras, de todo o seu percurso filosófico, e ele diz que somente nele, né, numa multiplicidade de caminhos, acabou aparecendo esse tema e esse problema da transvaloração de todos os valores. Então eu acabei fazendo, na verdade, ao final me dei conta que o tema era muito amplo e fiz uma introdução, então, à transvaloração de todos os valores durante o mestrado. E o Stein, nesse momento, ao ler o trabalho, ele achou que era melhor convidar a Scarlett Martin, a professora Scarlett Martin, especialista na USP, para estar na minha banca. A Scarlett esteve na banca, ela fez considerações ao trabalho e acabou, ao final, me convidando para
fazer um projeto de doutorado, né, apresentar para ela na USP e seguir, né, na abordagem do tema. Bem, eu demorei um pouco no caminho desse doutorado depois, fiquei uns 4 anos elaborando projetos, estudando bastante, fazendo também outras coisas, eu tenho pesquisas em outras áreas, depois a gente pode falar disso. Nesse meio tempo eu acabei me dedicando um pouco mais a um tema de estética, e lentamente fui fazendo o projeto e, enfim, fui fazer o doutorado na USP, né? Entrei lá em 2004, e a partir de então, sim, aí me dedico inteiramente ao doutorado, acabei morando até durante um tempo na própria, durante um ano pelo menos, na Casa do Estudante, depois fui morar na Paulista, por ali, onde eu, né, acabei ficando os outros 3 anos. E ainda com pelo menos um ano, né, um doutorado sanduíche, na companhia do Patrick Vautoin, que é um grande especialista francês, também tradutor das obras de Nietzsche. E aí pude desenvolver amplamente, sobretudo eu diria assim, o período você conhece bem isso, né? Você teve lá. Eu pude ficar um ano basicamente dentro da Biblioteca Nacional, e ali o acesso a todas as fontes assim para pesquisa, né? Uma biblioteca, eu lembro claramente de manusear uma edição de uma obra dos jesuítas, uma obra do século XVII, né? Com todo aquele cuidado de trazer para você uma obra dentro de uma caixinha, né, para usar luva, e você manusear um livro raro, porque eu só tinha aquele exemplar praticamente no mundo inteiro. Então eu pude fazer um estudo bastante intenso e até muito orientado para Scarlett, colocar o problema do eterno retorno do mesmo, que era, enfim, o foco do doutorado, essa relação entre eterno retorno do mesmo e transvaloração, colocar isso na perspectiva da própria história da filosofia, porque afinal, por que Nietzsche pensa esse problema do eterno retorno do mesmo, de um ponto de vista de que essa eternidade tem uma relação com a temporalidade, e não como até então nós conhecíamos, com a atemporalidade. A gente sempre pensa a eternidade, tradicionalmente, no Ocidente, a partir da atemporalidade, né? Para isso, por exemplo, Deus está num plano onde não tem tempo, é um plano eterno. Então eu tive que fazer um percurso no interior da história, não só da história da filosofia, desde o momento em que, pelo menos Platão, né, define o tempo como a imagem imóvel da eternidade, mas um pouco antes ainda, o que significava, por exemplo, a concepção do aion entre os gregos, né? Como é que isso vai fazer um caminho até bater no pensamento do Platão, do Aristóteles, e depois como é que isso vai para Proclus, Plotino, e isso avança na história da filosofia, até chegar no Kant, né? Então, tudo isso para pensar a relação entre tempo e eternidade no interior da história da filosofia, para finalmente chegar, digamos assim, na novidade do pensamento nietzschiano em relação à questão do eterno retorno do mesmo, alguma coisa que se dá, que tem uma relação com o instante, e ao mesmo tempo com a questão das forças, né, que se combinam e que se repetem num determinado instante. Enfim, o assunto é longo, se você quiser depois fazer uma pergunta específica, eu posso explorar mais detidamente o tema. Mas então, em termos de formação foi isso, né? Eu acabo então fazendo uma tese de doutorado intitulada Nietzsche, do eterno retorno do mesmo à transvaloração de todos os valores, ou seja, nessa tese, que é um livro, vira um livro depois, até por indicação da banca, na USP, faço essa tese, esse livro, que eu mesmo considero como um ensaio, na verdade. Eu sempre escrevi do ponto de vista do ensaio, gosto bastante da perspectiva do ensaio. E defendo que, basicamente é isso, foi na hipótese cosmológica do eterno retorno do mesmo que Nietzsche divisou uma nova medida de valor para efetuar o que ele chama de transvaloração de todos os valores. Ou seja, o Nietzsche concebia que houve uma transvaloração de todos os valores há 2 milênios, o que ele chama de transvaloração judaico-cristã, e essa transvaloração tinha um valor maior, um peso. A gente pode fazer essa discussão também, peso-valor, isso é uma coisa que eu explorei bastante, né? São sinônimos, digamos assim, em termos de o que significa uma imagem, né? O peso, os pesos das coisas, que tem uma relação com a balança, peso e balança, que é uma tese que Nietzsche tem, que o Nietzsche acredita que as relações comerciais elas foram capazes de, inclusive, de moldar o pensamento humano e de desenvolver, né? O que o Nietzsche vai dizer, a gente tem uma espécie de balança do juízo moral no nosso interior, nós estamos sempre julgando, colocando na balança, medindo, efetuando, né? Então, defendo essa posição de que é no eterno retorno que Nietzsche divisa, né? A possibilidade de uma nova medida de valor em contraposição à concepção anterior de valor, que era Deus, né?
que era o que media todos os valores. Nietzsche tem uma crítica severa aos ateus. Ele acha que é bastante fácil ser ateu, né? O problema é colocar um novo horizonte de valor, né, para realizar a mudança no plano humano, em relação àquilo que nós vamos, né, colocar no nosso horizonte para fazer as nossas ações. Bom, enfim, o assunto é bem amplo, eu não quero, né, cansá-los muito sem ter uma pergunta. Depois disso eu acabo explorando nas minhas pesquisas, sempre explorei esse, digamos assim, o último Nietzsche, né? O último, realmente o último. Para vocês terem uma ideia, Nietzsche, costumeiramente, ele tem, há uma certa, entre nós, pelo menos do grupo de estudos Nietzsche, do qual eu faço parte ainda até hoje, né? O grupo da Universidade de São Paulo, sob a direção da professora Scarlett, né? Desde 1996. A gente sabe nesse grupo Nietzsche que existe uma periodização da obra de Nietzsche que divide em 3 períodos. O primeiro período seria do nascimento da tragédia até, né, o fim das considerações extemporâneas. Um segundo período, a partir de Humano, Demasiado Humano, até por ali, até os 3 primeiros livros da Gaia Ciência. E depois do 4º livro da Gaia Ciência até o momento que Nietzsche vai ter uma crise psíquica em Turim, em 1888. Só que desses 3 períodos, quando eu falo que eu me dedico realmente ao último período, significa o período mais, digamos assim, último mesmo, que é de agosto de 1888 a dezembro de 1888. Por que eu digo que esse é o último período? Porque especificamente é ali que Nietzsche decide que ele precisa realizar a tarefa da transvaloração de todos os valores. Até então, a gente pode conversar isso também um pouco mais. Nietzsche estava elaborando aquilo que ele durante muito tempo pensou que seria sua obra capital, chamada A Vontade de Potência. Fez uma série de notas, o que vai dar realmente um volume bastante expressivo, assim, em termos de anotação, e que depois, como vocês conhecem a história, vai se transformar num falso livro, porque Nietzsche não chegou nunca a publicar esse livro. É uma publicação por parte da irmã dele, né, a invenção de um livro chamado A Vontade de Potência, que, abro um parênteses, um pelotense, a gente tem o Mário Ferreira dos Santos, é alguém que, embora tenha nascido em São Paulo rapidamente, porque o seu pai era ator de teatro, o Mário Ferreira vive dos 6 até os 30 e poucos anos aqui na cidade de Pelotas, e o Mário vai ser o que traduzirá em 1943, né, ele já tinha a tradução praticamente pronta, e lança em 45 a edição da Vontade de Potência do Nietzsche. Também podemos falar sobre isso, sobre essa especificidade do Mário Ferreira dos Santos. Mas o Nietzsche, então, ele fazia essas anotações, fez muitas anotações, mas ele abandonou aquela obra justamente para entrar no que ele chama de tarefa da transvaloração de todos os valores em agosto, no final de agosto de 88. A tarefa da transvaloração, ela seria composta por Nietzsche de quatro movimentos, 4 livros, né? O primeiro livro chamado O Anticristo, que foi justamente essa obra que eu acabei lendo lá, quando, né, fazia o final da graduação. Entendi, então, realmente, depois de muitos anos, acho que quase uns 20 anos para entender, né? O Anticristo seria a primeira obra da transvaloração. Tratava-se, então, de uma crítica ao cristianismo. É uma obra bastante... não se trata meramente de uma oposição, né, ateísta. É muito mais complexo do que isto. Existe até uma certa interpretação de que anticristo é justamente ao lado de Cristo, muito mais do que contra Cristo. E justamente Nietzsche ele tem uma espécie de... Ele diz num certo momento que Cristo também tinha uma relação com o amor ao destino, tal como ele, Nietzsche, né, procura desenvolver na sua obra o amor fati, né? Então Nietzsche faria esse primeiro livro, e ele fez de fato, ele fez esse livro em menos de 30 dias, é um negócio impressionante, né? Ele estava em Sils Maria, justamente no lugar em que ele havia tido o pensamento do eterno retorno em 1881, então ele está, alguns anos, 7 anos depois, né, 1888, ele está novamente nesse lugar, ele está em crises severas, um estado de ânimo bastante ruim, até se decidir por essa tarefa, e quando ele se decide, ele escreve esse livro, né, chamado O Anticristo, e paralelamente ele está, uma redação talvez de 2 semanas, mais ou menos, ele consegue também fazer a redação do Crepúsculo dos Ídolos. Se a gente soma, o Nietzsche mesmo diz no Etioma que ele diz, olha, eu não vou nem contar para vocês em quantos dias eu escrevi isso, né?
é algo tão veloz, uma tal capacidade de síntese, né? E claro, ele já estava, digamos assim, como ele mesmo diz, a frase é conhecida, eu não sou um homem, sou dinamite. Eu acho que a gente daria para pensar melhor até essa questão da dinamite, porque ele estava tão preparado naquele momento em relação aquilo que ele deveria fazer, as anotações da vontade de potência, estava tudo ali, que de repente ele consegue tão velozmente escrever o Anticristo e o Crepúsculo. E ele escreveria ainda mais 3 livros no projeto da Transfiguração. O primeiro, então, seria essa crítica do cristianismo, o segundo seria uma crítica da filosofia, e o terceiro, uma crítica da moral. Então, o Nietzsche está colocando num tripé, são 3 críticas, né? Crítica do cristianismo, justamente segundo o olhar nietzschiano, o cristianismo como, segundo ele, responsável, né, pelo ingresso paulatino, lento do Ocidente no niilismo. Em seguida, a crítica da própria filosofia como aquilo que deu a grande propulsão para que nós também ingressássemos na decadência e no niilismo. E, por fim, uma crítica à própria moral. Vocês sabem, se a gente aborda uma obra como o Zaratustra mesmo mostra que sempre existiram muitas e diversas morais na história ao redor da Terra, mas apenas uma moral dominou a Terra inteira, que, segundo Nietzsche, é a moral cristã. Então, Nietzsche faria esses outros 2 livros e um último livro, os 3 primeiros de forma crítica, um último livro chamado Dionísio, Filosofia do Eterno Retorno do Mesmo, que aparentemente seria um livro no qual estaria, digamos assim, a parte afirmativa da filosofia dele. Os 3 primeiros livros, então, com uma grande crítica, uma tarefa destrutiva, como ele mesmo diz no Etioma, e, por fim, o último livro numa perspectiva, talvez, de colocar um pouco melhor a doutrina dele, que, de certa forma, já estava nos Zaratustra, como ele deixa sempre claro no próprio Etioma. Sabemos que Nietzsche não chegou a efetuar esses outros 2 livros, né? E ele deixou, em dezembro de 88, um livro chamado De Tiramos e Dionísio. Bem, é um livro que normalmente é tratado como um livro de poemas, e a gente está muito longe de que aquilo ali seja um livro de poemas. São ditirambos. A relação do Nietzsche com os ditirambos começa já lá no nascimento da tragédia, e antes um pouco, nas próprias conferências que Nietzsche tem, por exemplo, a conferência que ele dá na Basileia, chamado Interpretação da Tragédia de Sófocles. Ali ele já tinha uma relação com os ditirambos. Então parece que tem um fechamento da obra dele com os ditirambos de Dionísio, e que eu tenho defendido essa tese, né, tenho escrito sobre isso, tenho pesquisas ainda a publicar, que é uma espécie de um pouco do percurso espiritual do próprio Nietzsche, eu diria, né, os ditirambos de Dionísio. Ao fim, é uma espécie de grande síntese da filosofia dele, mas também que mostra um percurso espiritual. Em 9 ditirambos, a gente pode acompanhar um pouco do próprio desenvolvimento do Nietzsche, né, ao longo da sua vida. Então, um pouco isso, eu também tenho trabalhado sobre a recepção de Nietzsche no Brasil, né? Fiz um longo texto, um ensaio em 2016, pegando um recorte dessa recepção, que é para pensar como é que os intelectuais, né, brasileiros, enfim, a pesquisa sobre Nietzsche no Brasil, ela tem já um andamento já de uns anos para cá, praticamente começou em 2015 por ali, né, 2014 talvez, não lembro exatamente a data. E eu resolvi pegar um período específico que era de 1933 a 1943, para pensar como é que foi a questão da relação dos intelectuais, essa interpretação sobre se Nietzsche ficou vinculado, se a inteligência brasileira vinculou Nietzsche ao nazismo, ou se ela, né, se ela conseguiu perceber que Nietzsche não tinha nenhuma relação com o nazismo, muito menos com o nacionalsocialismo. Então fiz um ensaio, a gente pode também explorar isso, consegui mostrar que não, que a inteligência brasileira percebeu muito cedo, né, que Nietzsche não tinha relação com o nazismo. Tem um ensaio pronto para publicar também sobre como que foi o balanço no ano centenário de Nietzsche, 1944, né? Nietzsche estaria fazendo 100 anos e grandes intelectuais fizeram uma espécie de balanço de Nietzsche, entre eles o Otto Maria Carpo, né, que tinha vindo morar no Brasil, enfim, um dos grandes nomes, nós sabemos, né, da interpretação literária.
Mas também tem o Roger Bastide, que também estava por aqui em 44, e depois o Florestan Fernandes, e muitos intelectuais brasileiros de renome, assim, naquele período, em 44, que fazem um balanço sobre o Nietzsche, né, no centenário. Intelectuais brasileiros, ao lado desses intelectuais estrangeiros que por aqui também estavam. E, bem, mais recentemente, também tem produções do dicionário Nietzsche, quer dizer, um dicionário o dicionário Nietzsche talvez seja o único até hoje dicionário no Brasil, em termos de filosofia, feito por brasileiros. Eu não sei se existe um outro dicionário sobre um filósofo cujos verbetes sejam construídos por especialistas brasileiros. Normalmente o que a gente tem em termos de dicionário é sempre traduções, né? E esse dicionário tem uma especificidade, o dicionário Nietzsche. Cada membro do grupo Nietzsche fez mais ou menos, aproximadamente 10 verbetes, né? E a gente publicamos isso, se não me engano, em 2016. Enfim, tem outras publicações também, outras organizações de livros sobre Nietzsche. E mais recentemente estou trabalhando agora numa reedição de uma tradução de Nietzsche que surgiu no ano de 1949. Uma tradução feita pelo Alberto Ramos, que nasceu aqui nessa cidade de Pelotas, onde eu trabalho, aqui na universidade. Nasceu no século XIX, foi um tradutor de Heine, e acabou falecendo em 1942 e deixou páginas e páginas, né, de tradução de Nietzsche, que foi depois organizada pelo Agripino Grieco, um grande intelectual do período, e publicada em 49. Enfim, é uma longa história essa também da reedição que eu estou trabalhando agora já há 7 meses nisso, né? E para falar um pouco dessa tradução, ela contempla como é que é fragmentos, alguma obra completa? Quais são os textos do Nietzsche que ele escolheu traduzir? Ótima questão, Caio. Então, apenas para aqueles que estão nos assistindo, né, terem um panorama, até quando quer dizer, essa edição do Alberto Ramos, chamada Nietzscheana, ela surge em 1949, tá? Mas ela já estava pronta, quer dizer, em 42, quando o Alberto Ramos vem a falecer, ele deixa ali, né, tudo que ele havia traduzido. Então, quer dizer que, vejam o cenário, 42, o Alberto Ramos tem essa tradução, não lança, mas ela está ali pronta. O que tinha até então? A gente tinha uma edição que tinha grande circulação na década de 30, no Brasil, de Assim Falava Zaratustra, e que era uma edição, a primeira edição, digamos assim, ainda se valia de uma edição portuguesa, mas já era publicada por uma editora brasileira, se não me engano, a partir de 34. Tá? Em 36, a gente tem a primeira tradução, aí sim, de uma obra de Nietzsche, que é o Ecce Homo. Ela sai em 1936, é o primeiro. Né? Depois vai surgir em 39 o Andarilho e Sua Sombra. É muito curioso, assim, até o próprio tradutor, né? Eu acabei escrevendo sobre isso nesse meu ensaio Nietzsche no Brasil. Aparece o Andarilho e Sua Sombra, e é isso, 36, 39, e depois só em 45 vai aparecer a tradução do Mário Ferreira dos Santos, tá? Da Vontade de Potência. Basicamente é o que a gente tem das traduções. E veja, são traduções pontuais, quer dizer, uma é o Ecce Homo, a outra é o Andarilho e Sua Sombra, e depois vai aparecer esse livro que é A Vontade de Potência. Basicamente é isso que a gente tem. Nos jornais aparecia a tradução de trechos, assim, às vezes um aforismo, né, e tal. Então, só que o que faz o Alberto Ramos? Qual é a especificidade dele? O Alberto Ramos, ele começa a traduzir, ele escolhe, assim, por exemplo, Humano Demasiado Humano, que é por onde ele inicia a sua tradução, né? Ele escolhe basicamente uns 60 aforismos de Humano Demasiado Humano, né? E ele traduz. Depois ele traduz uma parte boa da Gaia Ciência, né? Ele traduz os dois volumes de Humano Demasiado Humano, traduz de Aurora vários aforismos, seções, traduz da Gaia Ciência, traduz muitos trechos de Zaratustra, inclusive passagens que a gente tem bastante, que são bastante conhecidas, assim, né?
como, por exemplo, a parte da terceira parte do Zaratustra, da visão e do enigma, que é muito conhecido entre nós. Assim, o Alberto Ramos tem a sua própria tradução disso. Traduz para além de bem e mal, da genealogia da moral. A genealogia só tem uma passagem da genealogia, que é a da terceira parte da genealogia da moral. Do Crepúsculo dos Ídolos. E aí vem, justamente, digamos assim, um certo desafio que essa obra acabou me colocando para mim, na medida eu pensava em fazer uma reedição, porque já faz 70 anos em que essa obra foi editada, em 2019 completou 70 anos, então quer dizer que até que a questão dos direitos autorais, né, a gente conhece um pouco da legislação brasileira, quando completa 70 anos da morte do autor, há uma espécie de liberação já para que a gente possa, né. O Alberto Ramos, ele não deixou familiares, ele tinha uma esposa, e eu não consegui rastrear também, enfim, qual foi o fim, né, da esposa do Alberto Ramos. E então, em 2019 fez 70 anos da edição, e eu pensava naquele momento, que eu já vinha alguns anos estudando, e pensava assim, não, vai ser simples editar, né? Vou fazer uma reedição apenas. Mas que nada, quando eu comecei depois da etapa de transcrição, revisões, comecei a me dar conta que havia, por exemplo, que os editores, entre 42 e 49, quer dizer, os editores ficaram diante de uma série de papéis traduzidos, e eles muitas vezes, eu comecei a me dar conta que eles não sabiam aonde alocar certos trechos traduzidos. Então, por exemplo, tem trechos que estavam no Crepúsculo dos Ídolos e que pertenciam, por exemplo, a Para Além de Bem e do Mal, ou que eles deslocaram para o final do volume, que eles não sabiam a que obra pertencia aquilo. E, digamos assim, ainda mais sério, tinha pelo menos o Alberto Ramos, ele tinha as edições alemãs da década de 10, de 20. No prefácio da edição de 49, eles diziam que ele tinha uma edição em oitava do Baumler, que foi muito... O Heidegger, por exemplo, usou essa edição, né, para fazer a sua interpretação do Nietzsche. E se dizia que o Alberto Ramos tinha a edição em oitava do Baumler. Eu conferi, cheguei até mesmo a essas edições todas, e havia um problema que era o seguinte, tinha um capítulo da Nietzscheana, essa de 49, que chamava-se Wagner e o Wagnerismo. Olha, eu tive muita dificuldade para localizar isso nas edições alemãs, e aí me dei conta que eu não poderia manter um título como esse, que pertencia a essas edições da década de 30, né, da década de 20, 10, simplesmente porque depois que a gente conhece, né, nos estudos Nietzsche, Colle Montinari, a partir do final dos anos 60, filólogos, eles foram capazes realmente de fazer uma grande reordenação dos escritos nietzschianos. E aí, com base nessa edição crítica do Colle Montinari, eu não podia simplesmente reeditar o Alberto Ramos, porque seria entregar para o leitor atual, né, uma obra errada de erros. E o erro mais grave seria manter a tradução que o Alberto Ramos fez da Vontade de Potência. Porque ele também traduziu trechos da Vontade de Potência. E ele traduz a partir dessa edição do Baumler, né? E tem muita coisa misturada ali. Então, eu tive que fazer um trabalho de remontagem do material inteiro, né? Primeiro, por exemplo, talvez a parte mais desafiadora foi localizar na edição crítica atual os trechos traduzidos. Porque os trechos que o Alberto Ramos traduziu, que pertenciam à obra lá do Baumler e outras edições alemãs, quando Colle e Montinari reorganizaram a edição crítica, muitos trechos da Vontade de Potência e tal, ou eles estão cortados, ou eles são falsos, né? Então, foi muito difícil localizar esses trechos, me deu muito trabalho, né? E aí resolvi, então, depois de bastante pensar, né, pensei, não, vamos fazer uma edição baseada na edição crítica atual. E aí estou com uma edição que tem pelo menos, tem mais de 100 notas de rodapé para explicar de onde foi retirado, né? Enfim, uma edição comentada, basicamente, assim, né? Ela virou uma edição comentada, eu reordenei os trechos em que, encaixei tudo, acabei descobrindo que o próprio, sem querer, o Alberto Ramos, ele traduziu um trecho de Wagner em Bayreuth, né?
aquilo que estava naquele capítulo chamado Wagner e o Wagnerismo, na verdade, era um trecho de Wagner em Bayreuth e um trecho do caso Wagner. Então, é bem interessante que começa com Wagner em Bayreuth agora, a edição que sairá. Ela começava com Man Demasiado Humano, agora ela vai começar com Wagner em Bayreuth, e ela terminava com, se não me engano, era com o Crepúsculo dos Ídolos, uma coisa assim, agora ela vai terminar com o caso Wagner, né? Então, essa edição ficou remontada, né? Vai dar bastante trabalho. Eu diria o seguinte, para estudantes, para a história da recepção do Nietzsche no Brasil vai ser importante, para a história das traduções de Nietzsche será importante, porque eu acho que, numa certa medida, talvez tradutores como Rubens Rodrigues Torres Filho e o próprio Paulo César Souza, talvez eles tenham tido contato com essa edição, né? Mas isso nunca veio, digamos, a público. Há trechos que eu identifiquei, assim, que parece haver semelhanças entre aquilo que o Alberto Ramos traduziu e como isso ressoa nas traduções que vieram depois, né? Mas a história dessa recepção não existe. Então, eu espero contribuir nesse sentido, colocando uma edição de 49, que acabou ficando um pouco esquecida, né? E que é uma tradução a ser levada em conta porque o Alberto Ramos ele era um poeta, né? É considerado um grande poeta em certos círculos, até mesmo um colega meu na Universidade de São Paulo andou me pedindo um material um tempo atrás e esse colega também tem formação em letras na USP, também é poeta e disse, olha, realmente é bastante impressionante assim o modo como ele desenvolveu a sua poesia. E o Alberto Ramos era tradutor também, ele já traduzia desde o século XIX, ele traduziu Heine. Então quer dizer que ele tinha um trânsito forte pela poesia. Uma outra pergunta a se fazer é qual foi o critério de escolha que ele teve para escolher, né, os trechos. A gente vai identificando aos poucos assim que ele tem muito trecho que ele gosta de traduzir que diz respeito às questões estéticas, talvez porque ressoasse também para ele, né, como poeta. E Então, ele tem produção teórica também, alguma coisa? Ensaio sobre o Nietzsche? tem, até deixa eu acho que eu tô bem com ele à mão aqui, tá? Ele tem um pequeno livro que deixa eu ver se está à mão aqui. O Alberto Ramos, olha, eu vou te mostrar aqui assim, ó, tem esse Prosas de Ariel, né? Tá? Essa aqui é uma edição de 1976 e aqui tem um ensaio sobre Nietzsche. E tem ensaios diversos, assim. Eu até escrevi um artigo no ano anterior que é curioso, assim, que o Sérgio Buarque de Holanda, quando retornou da Alemanha, foi procurar emprego numa agência, né, cujo diretor era o Alberto Ramos, no Rio de Janeiro. O Alberto Ramos fica morando durante muitos anos no Rio de Janeiro. E ele tem uma produção, assim, ele é poeta, ele produz ensaios, ele publica, né, sobre tudo, assim, em diversos idiomas também, assim, sobretudo no francês, né. Então esse pequeno livro aqui é uma quantidade, ele fala sobre Pascal, sobre o que é um epigrama, Samuel Butler, enfim, é bastante rico, né. E tem um pequeno texto aqui que eu encontrei sobre Nietzsche. Muito bom, Luiz. Gostei muito de conhecer esse autor, eu não conhecia. E voltando à questão que você colocava, né, que você tem esse texto seu sobre a recepção do Nietzsche no Brasil e tudo, e como que você observa também o fato de que muitos setores da esquerda têm uma desconfiança, aquela tese do Lossurdo circula aqui no Brasil também, João Bernardo, alguns autores que associam, sim, ao fascismo. Como que você vê essas outras leituras do Nietzsche no Brasil? Eu diria até que talvez eu tenha feito essa espécie de genealogia, digamos assim, né, uma forma muito vulgar de falar, para pensar como é que o Nietzsche foi recebido nesse Brasil dos anos 30, né, para entender essa própria discussão atual, né. E penso que dá para interpretar o que aconteceu lá com o que está acontecendo agora. Basicamente é isso. Trata-se sempre de uma má interpretação e de uma leitura apressada de Nietzsche, né? De capturar certas frases atualmente ou lá atrás e achar que pode se entender um pensador dessa estatura
de forma tão rápida e de forma tão superficial. Os embates, eu diria até nos anos 30, entre intelectuais brasileiros, e muitos desses intelectuais, inclusive, havia intelectuais marxistas, né, tentando entender Nietzsche, havia integralistas tentando entender Nietzsche, né, uma série de intelectuais, e o confronto entre eles vai mostrar o seguinte, tentar fazer um breve resumo. O Nietzsche ele vai sendo associado lentamente ao nazismo, nos anos 30 por ali, né? 33, 34, 36, isso vai indo, por causa justamente das frases dele sobre os judeus, sobre o problema judeu, né? E ao mesmo tempo outros intelectuais vão mostrando que não é tão simples assim, que quando ele fala dos judeus, normalmente quando ele faz a crítica, ele fala dos sacerdotes judeus, não propriamente do povo. Então começa esse debate para mostrar que havia um Nietzsche muito complexo ali com relação ao problema dos judeus, por exemplo, né? Muitas passagens eles mostram do Nietzsche já nesse período do elogio de Nietzsche aos judeus. O Nietzsche dizia, olha, a Europa não poderá fazer nada sem os judeus, né? Então esses intelectuais eles vão começando a mostrar que há um Nietzsche muito mais complexo, e lentamente Nietzsche vai sendo, também vou mostrando as passagens que o Nietzsche faz a grande crítica aos alemães. Então eles vão dizer, olha só, veja um pensador que critica o seu próprio povo alemão dessa maneira, né? Que diz que nenhuma aliança deveria ser feita com o Reich, né? Que a Itália se meteria num mau caminho se, já no final do século XIX, se aliasse aos próprios alemães. Então eles vão mostrando tudo isso aí, ao fim e ao cabo, por volta de 43 já, o debate, digamos assim, está vencido. O Nietzsche ele não fica prisioneiro, né, dessa associação com o nacionalsocialismo e com o fascismo, né? Bem, eu diria que isso ainda é atualíssimo, né? A gente viu agora nos últimos anos ressurgir essa força da extrema-direita, dizendo que Nietzsche, muita gente aí até, né, fazendo vídeos, uns caras musculosos, né, falando da vontade de potência de novo e tal. Mas eu diria que é isso, de novo, se apropriar de temas que são complexos e, né, de um pensador da estatura do Nietzsche, que é um continente. Cada vez que a gente estuda mais, a gente realmente fica mais apavorado, inclusive do tamanho desse pensador, né, das suas ramificações. E aí quando surgem esses que fazem de forma tão apressada, né, uma interpretação, eu diria que não dá nem para a gente considerar muito assim. É fazer um pouco o que Nietzsche diz, né, um pouco assim do alto da montanha olhar para baixo e dizer não, são só, né, só meros homens tentando, né, entender alguma coisa. E se você quiser falar um pouco também sobre a sua pesquisa no campo da cultura e outros caminhos aí que você vem trabalhando também. Ótimo. Nietzsche, como ele, para mim, não é só um campo assim como especialista em Nietzsche. O Nietzsche ele sempre me provocou bastante a pensar, né? E como Nietzsche ele inicia o seu percurso com a sua primeira publicação, digamos assim, a publicação que ele assume, O Nascimento da Tragédia, em seguida ele vai fazer as considerações extemporâneas, e nesse começo o que ele está fazendo? Ele fala no Nascimento da Tragédia, claro, está falando lá do passado, da antiguidade grega, pensando os trágicos gregos, mas ele está pensando aquilo de olho no presente, né? Então ele traz a reflexão sempre para o presente, e nesse presente ele vislumbra na Alemanha, ou seja, no seu próprio território, alguém que poderia, segundo ele, segundo o jovem Nietzsche, que poderia conduzir o futuro da cultura para um outro lugar, que seria o Wagner, né? Wagner seria responsável, segundo o jovem Nietzsche, segundo Nietzsche no Nascimento da Tragédia, pelo renascimento do espírito trágico. É claro que depois o Nietzsche que virá depois vai dizer que não era nada daquilo, Wagner não seria, né? Seria ele mesmo, Nietzsche, no fundo, ao fim e ao cabo, quem estaria retomando o espírito trágico. Mas o jovem Nietzsche faz isso, ele vislumbra num músico alemão, e depois, quer dizer, visualiza no músico alemão um futuro para a cultura.
Logo em seguida ele vai falar do Schopenhauer, que também é um pensador alemão, filósofo alemão. Depois ele fala do David Strauss, que também é um alemão. Bom, eu quando também comecei a tomar contato com isso, eu pensei, puxa, mas então o jovem Nietzsche está pensando a partir dos seus, dos seus conterrâneos, né? Ele faz uma reflexão próxima daqueles que são de grande expressão no seu meio. E pensei, bom, eu realmente sou apenas um jovem estudante nesse momento, mas eu quero também começar a pensar então o meu entorno, né? E foi nesse momento que afora a formação em filosofia permanente e tudo mais, eu comecei a abrir um campo de investigação no interior da minha própria cultura. Bem, aqui no Rio Grande do Sul, vocês conhecem, se vocês quiserem ouvir críticas sobre o Rio Grande do Sul, eu recomendo os vídeos que o Peninha, que tem mais de 1 milhão de seguidores aí no YouTube, é um historiador aqui do estado, assim, que tem uma forma bastante didática e uma linguagem extremamente acessível, né, de comunicação. E o Peninha faz críticas duras aos gaúchos, assim, estou dizendo assim como alguém que tem, né, muitos seguidores no YouTube e tal, e é claro que a gente tem diversos escalonamentos de crítica. A gente poderia falar do tal Golim, que é um historiador da Universidade de Passo Fundo, que tem um trabalho realmente denso sobre a história do Rio Grande do Sul, em particular sobre a questão das missões, né? E que tem críticas severas ao modo de ser dos gaúchos. Então, a gente tem aqui no nosso estado um problema que é uma espécie de construção estereotipada daquilo que é o gaúcho, a partir da década de 40, né? E que vai nos causar um problema cultural enorme, porque vai ser uma construção ficcional que vai adquirir uma proporção. No começo ela tinha uma base bastante interessante, né? Ela era uma espécie de resistência à invasão da cultura norte-americana sobre nós nos anos 40. Então, alguns intelectuais vão lá e conseguem resgatar elementos do antigo gaúcho, do gaúcho, né? Do gaúcho, mas isso lentamente vai ser apropriado por outros setores da cultura, né? E hoje em dia a gente tem realmente até problemático muitas vezes a gente chegar e se identificar muitas vezes como gaúcho, né? Até porque isso ficou tão forte que se você disser não, mas eu sou sul-rio-grandense, que é uma outra definição e que valia muito antes dessa definição de gaúcho, havia essa definição sobre ser sul-rio-grandense. Agora isso foi um pouco apagado, né? E bem, aí a gente tem um compositor que é o Vitor Ramil, que tem uma longa trajetória. Eu acabei escrevendo um livro sobre ele, né? Levei muitos anos para percorrer assim toda a sua obra. Mas o que me intrigava era que o Vitor Ramil nos colocava no Rio Grande do Sul. Ele dizia: olha, o Rio Grande do Sul é o centro de uma outra história, no sentido de que ele está entre aquilo que vem do prata, aquilo que há de espanhol, que vem das culturas do prata, e a brasilidade, ou seja, a gente pode até definir como a platinidade e a brasilidade. E que o gaúcho, até o modo de cantar do gaúcho, o modo como o Vitor Ramil canta, por exemplo, é um pouco assim a partir do que a gente tinha em termos de João Gilberto, né? Então imagina que o Rio Grande do Sul é conhecido por aquela coisa toda um pouco daquele, né, aquele cantor que canta alto, com aquela gaita, com aquela coisa toda, aquelas danças. De repente o Vitor Ramil vai lá e coloca a voz, começa a cantar de modo João Gilbertiano, digamos assim, né, próximo da voz do próprio Caetano Veloso. Então o Vitor, ele coloca ele tem essa concepção chamada estética do frio, né? Que a gente teria um modo próprio, na verdade, nós não seríamos esse gaúcho que foi divulgado para todas as partes, ou seja, não é isso que nos compõe. Nós somos um povo complexo, composto pelo povo lusitano, com toda a influência do prata, mas também por a sua ramificação alemã, italiana, tem descendentes de russos no Rio Grande do Sul, enfim, tem todo o legado dos povos africanos em termos de música, de cultura, né? Isso está por toda parte, o legado africano. No Rio Grande do Sul, sobretudo nessas cidades como a nossa, Pelotas, Rio Grande, né? Então tem toda essa multiplicidade, o Vitor vai lá e consegue capturar e trazer isso para dentro da música dele,
e nos recolocar numa ligação com o Prata e com o Rio de Janeiro, né? Para dizer, olha, nós somos profundamente brasileiros. Essa coisa de que o Rio Grande do Sul apartado, essa coisa do separatismo gaúcho, isso aí tudo não é para ser levado a sério. Nós somos profundamente brasileiros. Mas, claro, dentro de uma certa identidade ligada, que tem ressonâncias com a nossa influência de fronteira, do Prata. Então foi isso, assim, eu acabei estudando isso durante muitos anos, fiz um livro, publiquei ele em 2015, né, já estava com ele pronto por volta de 2005, por isso que eu disse no começo que entre 2000 e 2004 eu fiquei fazendo um pouco outras pesquisas, foi muito isso, mas aí fui lapidando lentamente, aí em 2015 acabei publicando. Ganhou já uma segunda edição em 2017, fiz também um pequeno ensaio para a Funarte, que está disponível online, um convite do Marcos Lacerda, na época que trabalhava na Funarte, sobre o Vitor Ramil também lá, explorando outras coisas que eu não havia explorado no livro, né? Porque no livro eu exploro os 7 primeiros discos do Vitor Ramil, e depois eu acabei explorando rapidamente, assim, mas de uma forma já um pouco mais livre, eu diria assim, né? Eu não precisei reconstruir tanto historicamente e analisar conceitualmente, eu já até faço já muitas vezes eu parto assim, até para uma coisa já quase poética, digamos assim, no modo como eu falo do Vitor, né? Nesse ensaio está publicado na Funarte, está disponível na internet em algum lugar, chamado Vitor Ramil, o artista da estética do frio. Então tem esse trabalho sobre o Vitor, eu tenho também um trabalho de pesquisa sobre a formação do Rio Grande do Sul, que eu aí, na verdade, me lancei como no campo da literatura, resolvi, né, fazer esse caminho, revisei toda o que havia em termos de fortuna crítica sobre uma figura complexa, que é aqui chamada o Sepete Araju, é um índio, né, Guarani, e que está, digamos assim, você sabe, o Tratado de Madrid, 1750, quando tem esse tratado, em 56, finalmente começa, digamos assim, o nosso Estado aqui. E a morte desse índio, do Sepete Araju, nas missões jesuítico-guaranis, ela realmente vai dar o movimento de formação do Estado, que é a partir da morte desse indígena, que foi um resistente ao processo, né, da troca entre as coroas de Espanha e Portugal, que entregaram, houve uma troca, quer dizer, uma parte vai ficar com Portugal e outra parte vai ficar com os espanhóis, né, do território, e isso vai dar a possibilidade de formação do Rio Grande do Sul, enfim. E o Sepete Araju, em um determinado momento, inclusive ele estava a favor, né, daqueles que dominavam, e em um determinado momento ele se volta contra esse domínio, e vira uma espécie de revolucionário naquele período, né? Então havia toda uma historiografia produzida até então sobre o Sepete Araju, que eu revisei toda, e também revisei a história da literatura, que muita gente havia escrito sobre ele, né? Para poder fazer também um livro sobre esse indígena, né? Esse índio, que é uma figura, enfim, está até no panteão dos heróis nacionais, né? Faz alguns anos que colocaram ele nesse panteão. E depois tem uma produção local, assim, a nível da própria cidade, que é uma cidade bem complexa também, assim, teve uma formação no século, a partir de 1780, mais ou menos, começa a formação dessa cidade. As charqueadas, mais ou menos, vocês talvez já tenham ouvido falar, vai ter uma especificidade no meio de país. Aqui vai ser o Fernando Henrique Cardoso, vocês sabem, nosso ex-presidente, ele veio para desenvolver a tese de doutorado dele com pesquisas muito aqui, né? Capitalismo e escravidão no Brasil meridional foi uma tese que ele encontrou né? Ele veio fazer muitas das pesquisas aqui, porque a especificidade da escravidão aqui foi um negócio realmente muito brutal, né? Para a construção dessas charqueadas, né? A mão de obra escrava, ela foi... Enfim, tem uma história profunda, mas nessa história da escravidão e das charqueadas, foi uma cidade que teve muito desenvolvimento econômico, muito capital, digamos assim, e por sua vez esse capital, claro, ele começou a atrair muitas pessoas para morar aqui, e isso gerou uma gama de intelectuais, que até no ano passado eu publiquei esses artigos, fiz um levantamento, assim, sobretudo na esfera mais da literatura, e a gente tem, por exemplo, um nome que é o Bernardo Taveira Júnior, que publicou, eu tenho aqui um exemplar absolutamente raro, né? Ele publicou em 1872, se não me engano, a primeira
edição das poesias alemãs. Ele é um tradutor, vou ler aqui para vocês, que é realmente um livro raro, quer dizer, vocês não vão encontrar, né, talvez para vender em nenhum lugar, assim, nem na internet, é uma coisa muito rara. Publicado inclusive por uma editora na época alemã que tinha no Rio Grande do Sul, um livro chamado Poesias Alemãs. Ele traduz, em 1872, essa edição que já é de 84, uma segunda edição, ele traduz o Schiller, vários poemas do Schiller, do Goethe, vários poemas, também trechos, né? E depois tem uma seleta de outros nomes alemães, como Chamisso, né? O Lenot, o Ricoeur, o Heine, ele traduz o Heine, quer dizer, esse professor Bernardo Taveira Júnior vai ser o que vai formar o Alberto Ramos, que vai ser o tradutor do Nietzsche no Brasil, mas o Alberto Ramos tem um livro sobre Heine, que é Poemas do Mar do Norte, né? Que é uma tradução do século XIX. E também tem, enfim, são vários autores aqui dessa seleta aqui que fez o Bernardo Taveira. O Bernardo Taveira era um professor, ele aprendeu sozinho o alemão, Bernardo Taveira aos 40 anos, ele começou a estudar alemão, e em poucos anos, né, ele, enfim, sabia outros idiomas e ele se lança à tradução, né, e é considerado uma boa tradução, né. O poema Os Ideais, que tem aqui do Schiller, é realmente um negócio muito interessante, né. Então quer dizer, a cidade vai desenvolver, talvez vocês conheçam no país, nós temos um escritor bastante conhecido, que é pela especificidade que ele cria a sua literatura, né, que é o João Simões Lopes Neto, que, enfim, há toda uma relação também com a própria criação do modo como Guimarães Rosa vai escrever o Grande Sertão Veredas, já estudiosos que mostraram a interrelação dessas obras. O Simões Lopes Neto, ele é eu tenho defendido a tese aqui que o Simões é uma espécie de filho mais novo dessa geração de intelectuais que o precederam, né? Havia realmente, para gerar um grande escritor, como foi o Simões, um escritor considerado como regionalista, de certa forma, mas não é regionalista. Ele era um intelectual, tem peças de teatro, uma produção enorme. Mas, enfim, havia todo esse ambiente intelectual na cidade, né? E do qual eu exploro um pouco, né? Nas minhas também pesquisas aqui, fora as aulas, que vocês conhecem todo, o Caio sabe muito bem como funciona, a gente tem disciplinas de tudo quanto é jeito, né? E a pós-graduação também estou com 10 orientandos nesse momento, bastante assim trabalho, mas sempre dá para encontrar um tempo para fazer essas pesquisas também a nível local, eu diria, né? Muito bom, Luiz. Gostei muito da entrevista, das respostas aí, muito interessante. Já tem data para sair essa organização aí? Tem editora, tudo da Então, tradução? como eu estava dizendo, a importância desse livro, dessa tradução, é que ela vai ser online, né? Vai ter esse espírito assim, não vai ser uma edição impressa. Eu sempre trabalhei com edições impressas, mas a gente tem uma coleção aqui no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas chamada a coleção NEPFIL. Vocês podem acessar, né? NEPFIL online, NEPFIL online. Ali tem mais de 70, nem sei já quantas, 80, talvez até tenha mais edições de livros, todos online, inclusive os verbetes da Stanford estão sendo traduzidos agora, né? É um longo trabalho de tradução desses verbetes e feito pelos meus colegas, né? Por um grupo também aqui que estão fazendo a tradução. Mas, enfim, essa coleção, ela vai possibilitar a edição do Alberto Ramos. Então, acho que vai ser uma edição que vai chegar em muita gente, e particularmente eu diria que todo esse trabalho que eu fiz é um trabalho muito de especialista e tal, né, com notas e tudo mais, para dialogar com os especialistas, é claro, mas a edição ela está limpa e ela vai ser acessível a um público comum, assim, pessoas que nunca leram Nietzsche vão poder tomar contato, né, com trechos traduzidos. E eu diria que perto de algumas edições que muitas vezes estão em circulação, edições baratas de traduções de Nietzsche, que eu nem vou dar nome aqui, essa pelo menos vai ser uma edição de um excelente tradutor, eu diria, né, alguém que era poeta e tal. Então vai ser importante, assim, eu acho que alunos, pessoas, né, que às vezes nem têm contato mesmo com o mundo da academia e tal, mas que estão lendo Nietzsche. Ainda semana passada fiquei sabendo
A filha de um amigo meu de 16 anos começou a ler Nietzsche, né? Ele veio me perguntar qual seria a edição e tal, mas ela já estava lendo. Eu fiquei impressionado, assim, eu digo, puxa, olha só, né? Uma jovem de 16 anos já está também lendo Nietzsche e tal. Então, eu acho que vai ser importante, assim, vai chegar num público bem amplo, né? Ainda mais uma edição acessível online, sem custo nenhum, né? Muito bom, Luiz. Agradeço aí mais uma vez a sua presença aqui no canal. Se quiser dizer mais alguma última coisa aí antes da gente encerrar, enfim, os seus trabalhos, se quiser divulgar alguma outra coisa também, onde é que estão disponíveis. Então, os trabalhos, praticamente esse meu livro, que foi uma edição da Discurso Editorial, ele está realmente está esgotado, mas vocês podem ter acesso a essa tese, ela está no banco de teses da Universidade de São Paulo, basta colocar lá o meu nome. E vocês, enfim, não só a minha tese, mas acessam as teses de todo mundo que fez, né, nos últimos anos. Inclusive, eu vi agora há poucos dias a entrevista com a Tessa, né? A Tessa foi minha colega, assim, a gente se cruzava na USP, né? Esses trabalhos estão disponíveis, essa tese está disponível no banco de teses da USP, ela é acessível. Eu fiz modificações para o livro, assim, realmente mais um aperfeiçoamento muitas vezes da linguagem, né? Mas não mudou praticamente nada, então é acessível. As outras produções, tem coisas, tem várias bibliotecas, já mandei, né, para várias bibliotecas, e talvez alguma coisa de coisa se encontre na estante virtual, né? Então é isso, também eu tenho um trabalho, uma produção sobre os ditirambos de Dionísio, alguma coisa que um pouco mais adiante eu vou dar a conhecer, né? Estou escrevendo assim sobre os ditirambos de Dionísio, alguma coisa mais de fôlego. Já tem um ensaio longo que eu publiquei, umas 40 páginas um tempo atrás, mas era apenas o começo. Então vem mais material sobre isso, né? Agora, com o passar do tempo, então o foco tem sido esse último período do Nietzsche. Me interessa bastante, eu tenho alguns orientandos que trabalham de agosto de 88 até dezembro, né? Um pouco esse o foco. Então, um pouco isso, né? Caio, muito obrigado, assim, pela possibilidade de estar no teu programa, né? Um programa realmente muito, muito bom, assim. Tem algumas pessoas aqui nessa cidade que eu te diria que assistem ao teu programa, com bastante atenção. Maravilha. Eu também procuro trazer pessoas de todas as regiões, né? Aí do Rio Grande do Sul, eu já consegui trazer de Pelotas, Santa Maria, e das universidades também da capital, e sempre buscando mais pessoas também. Depois, inclusive, se quiser indicar aí colegas da UFPEL, vai ser um prazer aqui entrevistar no canal. Ótimo, com certeza. Obrigado, Luiz. Então vamos encerrando aqui. Agradeço também quem vai nos assistir aqui nesse vídeo e sempre peço para deixar comentários aí que vocês acharam, perguntas, questões, enfim, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.